Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje, o segundo gravado durante a pandemia de coronavírus que atinge todo o país. Neste momento, nós registramos 12.056 casos, além de 553 mortos. Mas a situação pode ser ainda pior. Segundo a avaliação do Ministério da Saúde, para cada caso confirmado, outros 30 podem ter acontecido ou estão acontecendo sem que o sistema de saúde consiga diagnosticar. Um dos termômetros desta situação é o sistema Infogripe da Fiocruz do Rio de Janeiro, que registrou aumento de até 160% no número de internações por complicações respiratórias no mês de março. Veja agora o depoimento do pesquisador da Fiocruz, que explica como funciona o Infogripe e quais as interpretações que podem ser aceitas dos resultados. Veja. Olá, então, através do monitoramento feito pelo sistema Infogripe, que é uma plataforma que foi desenvolvida através de uma parceria do Ministério da Saúde com a Fiocruz, através do Programa de Computação Científica, tá? Nós observamos que para os casos de síndrome respiratória aguda grave, tá, que são pessoas com sintomas de doenças respiratórias, com sintomas agudos e que necessitam hospitalização, nós observamos que nas semanas 11 e 12, que são as semanas que vão do dia 8 a 14 de março e 15 a 21 de março, tá, nós vimos que o número de casos observados nessas semanas especificamente, tá, foram, além de extremamente elevados, muito acima do padrão esperado, tá, com base no histórico, também foram com uma taxa de crescimento, ou seja, a velocidade com que cresceu em relação às semanas anteriores, foi muito acima do que vinha se observando até então. Então nós já vínhamos observando um crescimento nesse número de ocorrências dessas síndromes, porém a velocidade com que vinha crescendo era mais lenta. Nessas 2 semanas, isso disparou com um crescimento extremamente elevado, tá, o que sugere uma mudança no comportamento. Além disso, cabe destacar ainda uma mudança também no perfil etário desses casos, tá? Porque historicamente nós observamos uma predominância de casos em indivíduos menores de 12 anos, tá, e maiores de 60, mas com, em geral, um predomínio na faixa etária menor de 2 anos. Agora, nessas últimas semanas, desde a semana 10, tá, nós observamos uma inversão nessa tendência. Nós vimos que o maior número de casos registrados foi justamente associado a pessoas com 60 anos ou mais, tá, que é justamente o perfil que vem sendo observado nos casos do novo coronavírus. Tá? Então, quando a gente junta essas duas evidências, isso sugere que pode estar associado a casos do novo coronavírus que ainda não foram identificados e a gente necessita aguardar resultados dos exames laboratoriais para ter uma noção real do que levou a essa mudança neste perfil. Tá? Agora, o que aconteceu na última semana? Semana 13, tá? Que foi do dia 22 ao dia 28 de março. Então, os dados que foram introduzidos no sistema até o dia 28, tá? E aí é importante a gente lembrar que há um tempo até a informação chegar no sistema, quer dizer, desde a identificação do caso na unidade de saúde, até que isso seja preenchida a ficha de notificação e essa ficha seja digitalizada e introduzida no banco de dados, no sistema de informação, isso leva um tempo. E esse tempo depende de estrutura da rede hospitalar, da rede de vigilância dos municípios, estados, enfim. Então isso tem uma certa dinâmica e o tempo necessário, tá, até que todos esses casos sejam introduzidos, isso varia. E obviamente pode variar também em função da demanda de atendimento nos hospitais. Tá? Agora, na semana 13, nós vimos que, primeiro, continua crescendo, então ainda estamos em fase de crescimento, ainda estamos com volume extremamente acima do esperado, tá? Volume extremamente atípico, muito elevado, tá? Porém, se observou uma tendência, tá, a uma leve desaceleração.
tá? Ou seja, a taxa com que cresceu, na comparação com a semana 12, sugere que foi menor do que a taxa com que cresceu nas semanas 11 e 12. Tá? Agora, isto pode tanto ser em função já do efeito do isolamento, da adesão populacional às recomendações de isolamento, mas também pode ser ainda em função do maior tempo necessário para a inserção dessas informações no banco de dados. Então, convém a gente esperar até o final desta semana, pelo menos, para que a gente possa ter uma avaliação mais firme, tá? E possa tirar uma conclusão com uma maior segurança em relação a isso. Tá? Mas o dado até a semana anterior, as estimativas já são com um crescimento um pouco menor. Tá? Agora, fundamental, isto não significa que a gente está em declínio. Não estamos. Nós continuamos em ascensão, então continuam crescendo o número de casos semanais e continuamos a um volume extremamente elevado. Ou seja, a demanda por leitos hospitalares para pacientes de doenças respiratórias ainda é extremamente acima do padrão usual. Então precisamos manter a adesão massiva dentro das possibilidades de cada um, das particularidades, tá? E do isolamento social. Então, ficar em casa, evitar aglomeração, evitar qualquer ambiente de convívio com muitas pessoas, de interação com muitas pessoas. Então, ficar em casa o máximo possível, sair somente para aquilo que é estritamente necessário e fundamental, tá? Somente para aqueles serviços extremamente essenciais. Do contrário, a gente necessita manter o isolamento para que, de fato, isso que a gente tem, essa sugestão da semana anterior, ela possa passar a ser uma confirmação desta desaceleração. Tá? Então, o que hoje a gente ainda precisa ter cautela para afirmar, ela pode futuramente vir a ser um fato concreto se, e somente se, nós mantivermos adesão total dentro das possibilidades, das particularidades de cada um, do isolamento, manter-se em casa, evitar aglomeração. Do contrário, essa tendência de crescimento extremamente elevada que foi observada na semana 11 e 12, ela vai se manter, os números vão continuar crescendo a uma velocidade extremamente preocupante e aí vai faltar leito hospitalar. Faltando leito hospitalar, vai faltar não apenas para os pacientes do novo coronavírus, vai faltar para todas as pessoas que necessitam atendimento médico. Tá? E aí gera sobrecarga e isso pode levar a um número de óbitos maior do que o que poderia ocorrer se a nossa capacidade de atendimento tivesse sido preservada. Então, fundamental, manter a cautela, manter a adesão ao isolamento. Ainda estamos em fase de crescimento, ainda estamos com volume extremamente elevado. Certo? Tchau, tchau. No programa de hoje você tem informações sobre o credenciamento do HC da Unicamp para realizar exames de coronavírus. Veja também um depoimento do diretor científico da FAPESP sobre as ações direcionadas pelo órgão no enfrentamento da crise. E veja ainda uma dica para confeccionar em casa máscaras seguras e confiáveis contra a Covid-19. Continue vendo agora as ações que a Fiocruz está tomando para enfrentar a crise no Rio de Janeiro. Acompanhe. Este momento que nós vivemos é um momento muito crítico da pandemia Covid-19 e da sua disseminação no Brasil. E é sobre esse momento que eu quero frisar dois objetivos centrais da nossa instituição neste momento. Esses objetivos são salvar vidas, uma vez que nós vemos agora o aumento dos casos e está prevista a escalada de casos da doença, e, ao lado de salvar vidas, a proteção do nosso sistema único de saúde, que também tem que lidar, ao mesmo tempo, com outras doenças. Acrescento a isso o fato da pandemia chegar num país continental, extremamente desigual, e que, em muitas áreas, principalmente nas metrópoles, temos uma combinação de condições sociais desfavoráveis com alta densidade urbana.
densidade demográfica, aglomeração, portanto, né, fatores que são muito importantes de serem considerados nas estratégias. Considerando isso, a Fiocruz vem anunciar hoje 2 ações muito importantes neste momento. Uma delas, fundamental, de maneira colaborativa com o Estado do Rio de Janeiro e com toda a discussão que fazemos com o Ministério da Saúde, anunciar a oferta de leitos dentro de um centro que vai estar dedicado à Covid-19, não é? E que nós estaremos, nos próximos 40 dias, permitindo a disponibilização de 100 leitos e com a entrega posterior de mais 100 leitos para atender os casos graves. Associada a esta ação, a Fiocruz vai coordenar, junto com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, um estudo clínico no Brasil que integra o estudo Solidariedade, coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Quero também mencionar que esse estudo ele tem por objetivo uma linha central que também é uma grande preocupação da nossa instituição e de toda a sociedade, que é analisar que tratamentos são possíveis, né, para uma doença em que não temos vacina e ainda não temos evidências científicas que assegurem um tratamento que realmente possa ajudar esse objetivo principal de salvar vidas. E, dentro desse objetivo, quero destacar aqui que a Fiocruz, exatamente por ser uma instituição nacional, com presença em todos os estados, e também por ser uma instituição que alia pesquisa, vigilância, atenção e a atividade ampla do Complexo Industrial da Saúde, com 2 laboratórios públicos, nós também seremos capazes de estar produzindo aqueles medicamentos que o estudo clínico apontar como os mais adequados através do nosso Instituto Farmanguinhos. E veja no próximo bloco, o HC de Campinas é credenciado para fazer exames de coronavírus. Há um instante só, não saia daí. O HC de Campinas é mais um hospital credenciado a realizar exames de coronavírus no estado de São Paulo. O hospital, que é parte do complexo da Unicamp, foi credenciado na semana passada e agora ajuda o Instituto Adolfo Lutz a realizar exames. A demanda deve atender primeiro aos pacientes do próprio HC e posteriormente de Campinas e cidades próximas. Veja depoimento do responsável pela força-tarefa de enfrentamento ao coronavírus na Unicamp sobre a medida. O que a gente fez foi exatamente pegar o teste que é recomendado pela OMS e isso a gente conseguiu isso razoavelmente rápido porque a gente tem o vírus sendo cultivado num laboratório de segurança do professor José Luiz Modena, de nível 3. Então nós pegamos esse teste e estabelecemos esse teste. E nós pedimos a certificação para o Instituto Adolfo Lutz, ou seja, para o Instituto Adolfo Lutz ver que nós conseguimos fazer esse teste com a qualidade que se espera, né, e com a segurança que se espera. Então, eles mandaram as amostras, nós rodamos as amostras, isso é um teste cego, então a gente não sabe qual é o resultado, e a gente manda para ele o que saiu de resultado da nossa plataforma, de como a gente montou o teste. E a partir daí, então, agora que a gente foi certificado, né, saiu essa notícia aqui no Diário Oficial que a gente está certificado, o que significa que a gente pode fazer o teste diretamente no hospital da Unicamp, sem precisar mandar para o Instituto Adolfo Lutz. A gente viu, né, foi divulgado na grande mídia que o Instituto Adolfo Lutz está com uma fila de espera muito grande, e isso faz com que você tenha uma demora em receber esse resultado. E o fato de você ter uma demora vai impactar diretamente no seu processo de tomada de decisão, se você vai por esse
essas pessoas em leitos específicos ou não, se você pode ou não liberar leitos, porque o grande problema que a gente viu no mundo foi a falta de leitos para receber esses doentes, né? E uma vez estabelecida essa certificação, professor, o que acontece a partir de agora? Qual que vai ser, digamos assim, a capacidade instalada para realizar testes aí diariamente, ou não sei, por quinzena, não sei como é que vocês vão mensurar isso? Quando é que a população vai começar a ter acesso a esse serviço? Ótimo, perfeita pergunta. Até para a população entender qual vai ser o processo, para não sair todo mundo correndo para o hospital da Unicamp, porque não vai dar certo. Então, na verdade, hoje que a gente recebeu a certificação, então ontem a gente começou a fazer já os testes de quem está internado no hospital ou quem chegou ao hospital com sintomas e passou por um critério diagnóstico clínico e tem uma probabilidade alta de estar com Covid-19, com a Covid-19. A partir daí, semana a semana, a nossa ideia é escalonar para a gente atender o máximo que a gente tiver a capacidade. Então, nós estamos indo atrás, agora que a gente é certificado, a gente está indo atrás de doação, conseguimos uma doação importante do Ministério Público do Trabalho, e isso faz com que a gente passe de 300 testes por semana para 10 mil, 20 mil testes por semana. E à medida que a gente vai conseguindo escalonar isso, e a gente quer aumentar essa possibilidade para a gente oferecer para os hospitais públicos de Campinas e região, e talvez para a gente oferecer para o público em geral, e aí a gente vai precisar equacionar uma maneira de fazer isso sem criar aglomeração, porque se a gente criar aglomeração, é terrível, porque a gente está favorecendo a contaminação de quem não está contaminado. Então, a gente vai fazer sempre com muita responsabilidade aqui na Unicamp. A gente nunca oferece número, até te disse um número que é um número variável, porque ele é assim hoje, mas amanhã ele pode ser muito diferente. Então, tudo depende de como a gente consegue escalonar o nosso processo aqui. Muito interessante isso, professor. Acho que valeria a pena divulgar, se o senhor não vê nenhuma objeção. Qual que foi o valor da doação do Ministério Público Federal do Trabalho para esse projeto? Ótimo. Não tem nenhum problema divulgar, porque isso é público, né? Está publicado. Então, a gente recebeu cerca de 2,6 milhões do Ministério Público do Trabalho, justamente para a gente fazer esse processo agora, que é a capacidade de ampliação do nosso atendimento. Porque, de novo, a gente deu uma coletiva de imprensa depois da certificação e nós temos o compromisso de só fazer o número de testes que nós possamos soltar o diagnóstico em até 48 horas. Porque isso é super importante para o corpo clínico e mesmo para aquele indivíduo assintomático, que você vai falar para ele que ele é positivo, que ele deve ficar em casa, ele deve evitar sair de casa, ele deve evitar contato com pessoas que a gente já sabe de risco, como idosos, diabéticos, né? Parece que hipertensos também. Então, a gente acredita muito na ciência, como cientistas, né? E a gente viu esses dados e a gente acha que é fundamental ter a capacidade de soltar esse resultado em até 48 horas. Além da população de Campinas, obviamente, já existe algum entendimento se vocês receberão exames desta ou daquela outra região do estado para realizar? A princípio, esse é um entendimento feito pelo Hospital das Clínicas e a reitoria, então minha função é mais fazer isso acontecer e trabalhar 20 horas por dia para aumentar essa capacidade. Mas, a princípio, eu acho que é uma coisa óbvia que a gente vai fazer o nosso aqui dentro e esse está equacionado 100%. Então, para dar conta do que tem no HC, no SECOM e no CAISM, né, que são as clínicas de dentro da Unicamp, isso está equacionado. O próximo passo, obviamente, tem que ser Campinas, né? E a região metropolitana, Valinhos, Paulínia. Então, é uma coisa óbvia da gente podendo crescer nesse sentido, né? Eu gostaria de dar conta do estado inteiro, mas obviamente que não é possível nesse momento, né? Mas se a gente chegar a um nível de automação e de
e de capacidade e de financiamento e garantia de recebimento do insumo, né? Porque o insumo é importado, obviamente a gente vai ampliar essa capacidade o máximo que a gente conseguir, porque a Unicamp tem interesse, sim, de servir a comunidade o melhor que ela conseguir. Vamos deixar claro para as pessoas, então, o desenvolvimento desse trabalho que credenciou o HC a fazer o exame é responsabilidade do setor de epidemiologia da Unicamp. Na verdade, não necessariamente. Assim, a epidemiologia trabalha junto com a gente, mas a gente formou, quando a gente viu esses dados do mundo e viu que isso ia chegar aqui e vai chegar pesado, né? Não é uma brincadeira, é uma coisa séria, né? É só a gente ligar a TV e ver o que está acontecendo no mundo. A gente formou uma força-tarefa independente de qualquer coisa, né? Então, minha especialidade, como você disse, é imunologia, mas eu trabalho com autoimunidades, então eu nem tenho nada a ver com vírus, mas eu estou dando a contribuição que eu posso dar nesse momento. Então, a gente montou uma força-tarefa. Então, no meu caso, eu sou coordenador de uma frente que visa estabelecer o diagnóstico e ampliar ele. Então, é uma coisa que é uma força conjunta de vários departamentos da Unicamp para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível aqui dentro da universidade. Então, pelo que o senhor está falando, reuniu aí integrantes de vários departamentos das ciências médicas, aí imagino, todo mundo trabalhando para isso. De tudo, inclusive, o pessoal da engenharia, o pessoal da química, o pessoal da computação. Então, a gente tem braços que estão fazendo a parte epidemiológica, de modelagem de curva. A gente tem um pessoal trabalhando na engenharia em tentar fazer equipamentos de respiração, em tentar fazer equipamentos que ajudem no diagnóstico, para a gente automatizar o sistema. A gente tem um pessoal de divulgação, então, que conversa com a imprensa, mas também tem o blogs da Unicamp, que está diariamente postando alguns mitos, isso aqui é verdade, isso aqui não tem comprovação científica, porque isso atrapalha. Então, essa plataforma do Blogs, que é super famoso aqui na Unicamp, também é super importante para isso. Então, a gente tem gente em todas as áreas, de todos os institutos, não só das áreas médicas, e eu acho que isso é o que é bonito dessa força-tarefa, todo mundo largando um pouco o seu laboratório, largando um pouco o seu foco diário, para ter realmente o foco numa coisa, para servir a população da melhor maneira que a Unicamp pode. Louvável a iniciativa da Justiça do Trabalho custeando os exames de coronavírus no HC. Que outras entidades ajudem o HC e outros hospitais a tratar desta crise. Outra entidade que está se movimentando no enfrentamento ao coronavírus é a FAPESP. A Agência de Fomento à Pesquisa Paulista abriu edital para redirecionamento de pesquisas no enfrentamento ao Covid-19. Veja depoimento do diretor científico da FAPESP sobre o assunto. A gente está presenciando, né, nesse momento, uma mobilização, como o senhor falou, de diversos órgãos, diversas entidades, a própria Fiocruz no Rio de Janeiro, agora aqui em São Paulo, o HC da Unicamp se credenciou para realizar exames de coronavírus também para desafogar aí o Adolfo Lutz. Mas o público nosso, um público leigo, ele entende que assim, uma pesquisa para uma cura, para uma vacina, dá um certo tempo, um certo trabalho, né? Por que iniciar pesquisas agora, quando nós estamos no meio da pandemia? Então, o público entende corretamente. A pesquisa, especialmente em assuntos de saúde, leva tempo para trazer resultados. O que torna possível esperar alguns resultados em prazo médio e curto até, é o fato de que há no Brasil, e tem sido feito no Brasil, um investimento grande e há muitos anos, há muitas décadas, para construir uma base em ciência e tecnologia. E essa base que foi construída é que é essencial para você, quando tem uma emergência como a atual,
ser capaz de enfrentar os desafios e trazer algumas ideias que possam se converter em resultados rapidamente. Por exemplo, tudo isso, você contou do credenciamento do Hospital das Clínicas da Unicamp. Isso foi organizado pela Unicamp com pesquisadores que são financiados pela FAPESP, pelo CNPq, pela CAPES, pela FINEP, pela universidade, e que vinham estudando virologia, epidemias, doenças há algumas décadas. Quer dizer, essas coisas todas, como você muito bem descreveu, a capacidade de enfrentar não é que quando a gente lê a notícia no jornal de que tem uma epidemia acontecendo, vai procurar uma pessoa que está passando ali na calçada e dá um dinheiro para ela achar uma solução. É de outro jeito. A gente vai atrás de pesquisadores que há muitos anos vêm pensando em problemas similares e são capazes de usar aquilo que aprenderam para tratar do problema da hora, do problema emergencial. Esse caso dos testes da Unicamp é exemplar nesse caso. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com outra pesquisa financiada pela FAPESP, onde a pesquisadora Esther Sabino lá liderou um grupo de pesquisa que mapeou o genoma do coronavírus em 48 horas, gerou uma repercussão mundial, né? E a gente nem sabia que tinha um grupo na USP fazendo esse trabalho. Exatamente. Também esse foi o primeiro exemplo muito visível e muito importante, não tanto pela repercussão mundial, mas pelo fato de que a possibilidade de mapear o genoma do vírus ajuda o serviço de saúde a identificar de onde veio esse vírus, como é a história dessa transmissão e ajuda, portanto, a traçar uma estratégia de controle do progresso da epidemia, além do fato que essa iniciativa da professora Esther Sabino ajudou muito a qualificar a capacidade do Instituto Adolfo Lutz para tratar dos assuntos desse vírus agora. Interessante, mas para que o nosso telespectador entenda, o grupo da doutora Esther, ele já existia, ele já era financiado para a FAPESP por uma pesquisa ampla em epidemiologia. Aí, por conta do coronavírus, direcionou-se a atenção para o vírus. É isso, professor? Pode explicar Exatamente assim? Isso, absolutamente correto, e essa explicação sua é muito boa e muito importante. Quer dizer, o grupo de pesquisa da professora Esther Sabino se dedica ao estudo de vírus e de doenças causadas por vírus e de como controlá-las há mais de 2 décadas. E tem, portanto, um conhecimento acumulado. Eles trabalharam com vírus de HIV, trabalharam com vírus de dengue, com vírus de Zika, e de outras doenças até mais terríveis que a atual, e eles, por causa de fazerem isso, sabem coisas úteis para tratar do vírus atual, do SARS-CoV-2. Nós tivemos a abertura do edital para o redirecionamento de pesquisas que possam aí atender o coronavírus. Como é que está a resposta a esse chamamento? Vocês já receberam bastante interessados? Já recebemos, nós abrimos o edital na semana passada e já, aliás, acho que há 2 semanas, talvez. 2 semanas. E recebemos e já aprovamos as 2 primeiras propostas que anunciamos ontem. Foi o processo de análise e seleção, durou 2 dias úteis. A proposta entrou na sexta-feira e nós demos a decisão na terça-feira. E temos agora outras 10 propostas em linha que estão sendo, nesse momento, analisadas para a gente soltar. A ideia importante aí nesse edital foi justamente essa que você destacou, Edmond, do redirecionamento. Quer dizer, nós precisamos, nesse momento emergencial, que os pesquisadores capacitados para tratar desses temas abandonem por um pouco de tempo a pesquisa que vinham fazendo e dirijam o seu tempo, o seu esforço e o dinheiro que eles têm para financiar a pesquisa para esse assunto emergencial. Por isso que nós estamos usando na FAPESP esse termo do redirecionamento. É uma coisa
meio que nem muito menor, mas similar ao que os americanos fizeram na Segunda Guerra com o projeto Manhattan, né? Quer dizer, o pesquisador trabalhava com física quântica, etc., e parou de trabalhar com aquilo por 3 anos para trabalhar no assunto lá da bomba atômica. Nós estamos querendo que os pesquisadores desviem o seu interesse momentaneamente daquilo que eles vinham fazendo para os desafios emergenciais do Covid-19. O senhor me desculpe fazer a pergunta assim, peço perdão pela minha ignorância. Eu não sei quais foram os 2 projetos que vocês aprovaram ontem, que já foram anunciados. O senhor poderia falar? Senão, se o senhor não souber de cabeça, a gente corta esse pedaço. Os 2 projetos são os projetos do... Um é um projeto de um ensaio clínico que vai ser feito no Hospital das Clínicas da Unicamp, liderado pelo professor Lício Veloso, que já dirige um centro grande financiado pela FAPESP e que, nesse projeto, vai tratar de um ensaio clínico sobre inibição de bradicinina em adultos hospitalizados. Quer dizer, é um efeito, um projeto que provavelmente vai nos ajudar a entender por qual mecanismo o vírus se aloja no organismo e se propaga ali dentro. E o outro projeto é um projeto muito interessante, porque é uma das situações em que o Estado de São Paulo ajuda e contribui para o Brasil. O professor Marcelo Urbano Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, um grande especialista também em virologia e epidemiologia, vai trabalhar estudando a disseminação da Covid-19 na Amazônia, aproveitando o projeto que ele tinha, que já estava ali estudando malária numa certa região da Amazônia, agora eles vão estudar o assunto do Covid-19, também aprendendo e trazendo conhecimento sobre a propagação da doença ali naquela região. Esses foram os 2 que nós já aprovamos. Mas eu queria dizer para você, Edmond, que tem um outro edital da FAPESP que está oferecendo recursos para pequenas empresas. Pode ser que tenha pesquisadores de pequenas empresas ouvindo aí o programa. Pequena empresa, qualquer empresa com menos que 250 empregados, que tenha um projeto de pesquisa que possa ajudar a empresa a criar um produto ou processo que seja útil no enfrentamento do coronavírus. Pode ser fornecer reagente para teste, pode ser criar um sistema de teste, um kit, um recipiente de plástico onde vai guardar o suave que usa para o teste, pode ser qualquer parte, não precisa ser, a empresa não precisa fazer a solução completa, ela pode chegar para nós e fazer, não, nós sabemos fazer esse recipiente de plástico e se a gente tiver dinheiro para fazer uma pesquisa, nós vamos melhorar para ele resistir melhor à infecção e ao uso do álcool e com isso durar mais vezes. Tá bom, é projeto que cabe aqui no nosso programa. Nossa, que bacana, porque nós estamos, inclusive, noticiando nesse programa iniciativas como de um rapaz aí do interior de São Paulo que está tentando desenvolver um respirador mecânico de baixo custo. É interessante saber que a FAPESP tem essa iniciativa também para a inovação. Qual que é o valor, professor? O senhor sabe dizer? O valor do financiamento neste edital é de até R$1.500.000. No edital com as pequenas empresas. Da inovação, muito bacana. Agora, em tempos de isolamento social e de restrição de atividades, há uma grande preocupação aí com a saúde financeira das pessoas. Como é que ficam os outros pesquisadores que têm bolsa FAPESP e que estão fazendo pesquisas aí relacionadas a outras áreas, por exemplo, astrofísica, física espacial? Aqui em São José dos Campos nós temos gente FAPESP no INPE, no CTA. Como é que fica esse pessoal com relação ao pagamento das bolsas? A FAPESP tem uma regra básica, muito fundamental da história e da tradição da Fundação, que é tudo que é contratado é pago na data que deve ser pago. Então, a FAPESP continua pagando todos os seus contratos como sempre fez e como fará.
A Fundação está analisando e se preparando para uma fase que vai nos acontecer agora nos próximos meses, vai acontecer para a FAPESP, para todo órgão público, para toda empresa, para todos os brasileiros, que é uma fase de crise econômica séria. Então, o que nós vamos fazer é dimensionar os novos contratos de tal modo que a gente dê conta de pagar tudo que fez no passado e pagar o que vai fazendo à medida que vai contratando. Perfeito, professor. Uma última pergunta, e essa é de caráter pessoal. A gente viveu aí nos últimos tempos uma onda cíclica, digamos assim, no mundo, negacionista da ciência, grupos anti-vacina, grupos de terra plana, isso no Brasil e no mundo. O senhor acha que esse momento pode fazer com que as pessoas ou que a sociedade tire algumas lições da pandemia? Eu acho que pode, Edmond, porque a gente está vendo uma aderência e um interesse muito grande da sociedade por essas estratégias que são baseadas em ciência. Quer dizer, mesmo líderes que costumavam falar, líderes mundiais que costumavam falar coisas se afastando da ciência, estão chegando para mais perto da ciência, menos o nosso, que é outra coisa diferente, mas de outros lugares onde havia um certo afastamento da ciência, a gente vê no caso dos Estados Unidos, como o presidente Trump entrou na linha certinha ali do que o NIH diz que é a estratégia e quais são as preocupações. Quem sabe aqui no Brasil também desse uma iluminação sobre o nosso líder para seguir aquilo que é o que o bom senso e a história da humanidade diz. Quando a ciência estuda uma coisa, ela ajuda a resolver. Muitas vezes ela não resolve sozinha, porque depende das ações políticas, das ações administrativas, mas prestar atenção no que a ciência está dizendo é essencial para encontrar um caminho bom para minimizar o sofrimento que vai nos acontecer. Professor, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pela nova oportunidade. Eu peço desculpas mais uma vez pelo que aconteceu na semana passada, tá bom? Que obrigado. Isso, não tem problema nenhum. As ordens, e muito satisfeito de contribuir, de ter a oportunidade de o seu programa divulgar para a comunidade coisas interessantes e importantes sobre essa epidemia. Muito obrigado, professor. Um abraço. Obrigadíssimo, bom dia. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você vê como estão sendo feitos os testes de fármacos contra o Covid-19 em hospitais públicos no interior paulista. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, falando hoje exclusivamente sobre o combate à pandemia de coronavírus. Veja agora o depoimento do secretário de Saúde da cidade de São José dos Campos, uma das maiores do interior de São Paulo. O município vai fazer parte da rede de testes de medicamentos em pacientes de coronavírus em estado grave. Veja como vai funcionar. Por que São José dos Campos está ingressando nessa rede de testes de fármacos contra o coronavírus? Bom, boa tarde. A empresa que está desenvolvendo esse estudo, né, científico, eles entraram em contato com a SPDM, a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, que é uma organização social que administra o nosso hospital aqui em São José dos Campos. Eles entraram em contato com a superintendência da SPDM, interessados em desenvolver esse estudo. Como o hospital municipal tem um volume grande de pacientes, vai ser a referência, né, já é a referência para a internação dos casos de Covid aqui de São José. E também é um hospital certificado pela ONA, isso tornou ele um hospital interessante para fazer um estudo científico. Legal. Agora, qual o medicamento que vai ser testado em São José e por quê? É a hidroxicloroquina, uma medicação bastante conhecida aí. Uma das áreas é no tratamento da malária. Também trata o lúpus e artrite reumatoide, né, como um imunossupressor, digamos assim.
E alguns estudos europeus e americanos tiveram bons resultados do paciente grave, né, o paciente crítico em terapia intensiva, fizeram uso dessa droga, da hidroxicloroquina, com bons resultados. E aí estimulou até o Ministério da Saúde a soltar um protocolo recomendando a utilização em pacientes graves. E aí esse laboratório está com a intenção de fazer um estudo acadêmico mesmo, científico, para mostrar os efeitos ou não dessa droga na Covid-19. O senhor falou, então, que o medicamento vai ser utilizado em pacientes em estado grave. Hoje é dia 3. O São José dos Campos já tem esse quadro, pacientes em estado grave internados na UTI. Quando é que os testes devem efetivamente começar? Hoje a gente tá com uns 4 ou 5 pacientes na terapia intensiva dentro do Hospital Municipal. Eu acho que o protocolo do laboratório ainda não se iniciou. Tem toda uma formatação de ficha de coleta, treinamento dos profissionais. Então ainda não deve ter começado. Mas nós temos 2 pacientes que estão no respirador, pacientes mais críticos, e outros 3 que estão sendo monitorados, não estão necessitando de ventilação mecânica ainda no nosso hospital. Então, ainda não chegou a hora de usar ainda a medicação. A expectativa, se é que ela existe, é de vocês atenderem quantas pessoas? Qual que seria aí o limite ou o número desejado de pacientes que estariam recebendo o medicamento em São José? Então, vai depender muito da demanda, né? A gente está se preparando pensando no que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, né? A gente não tem exatamente a proporção que essa epidemia vai acontecer em São José. Nós estamos preparando, né, e muito rapidamente, a gente vai ter cerca de 34 leitos de UTI somente para o Covid, né? Podendo ampliar isso ainda mais, caso seja necessário. Então, vamos depender realmente da demanda de pacientes. Deus queira que não seja necessário tudo isso, mas se tiver, a gente vai estar preparado, e aí todos eles que se enquadrarem no protocolo de pesquisa vão receber a medicação. Nós estamos falando pela TVT de São Paulo, canal aberto na capital e para o Brasil todo em sistema de parabólica e pelo sistema NET. São José dos Campos é um município do interior de São Paulo, fica a praticamente 100 quilômetros de São Paulo e que tem aí quase 700 mil pessoas, se eu não estiver errado. Vocês, com 34 leitos, é suficiente, secretário, para atender a expectativa de uma epidemia? O município pretende recorrer a outros mecanismos, hospital de Campana? Vocês deslocaram uma ala? É algo, um prédio? É dentro do hospital que vocês já têm? Detalhe para a gente, por favor, a estrutura, e se o senhor puder também comentar quantos profissionais estarão envolvidos nesse trabalho. Bom, nós começamos primeiro treinando o pessoal, já em janeiro estabelecemos um protocolo, treinamos toda a nossa equipe, iniciamos pelas unidades de pronto atendimento, que seriam a primeira porta aí, segregando o paciente respiratório dos demais, estabelecemos no decreto o isolamento sanitário desses pacientes para o paciente e para a família dele. Então, já desde janeiro a gente vem trabalhando. Na questão hospitalar, nós separamos um setor que era a antiga pediatria do nosso hospital municipal, que tem uma ala de atendimento, pronto atendimento, observação, internação e UTI, e ela é um anexo do hospital municipal. Então, tem uma condição muito adequada, porque diminui a chance de contaminar o resto do hospital, que continua trabalhando normalmente, né? Normalmente, que eu digo, suspendemos as cirurgias eletivas, mas o paciente infartado, o paciente esfaqueado, o paciente baleado, continua chegando no hospital. Graças a Deus, vem diminuindo o número aí com a quarentena que a gente vem fazendo, mas continua atendendo. Então, nós segregamos esse espaço, transferimos a pediatria, o pronto atendimento da pediatria, para o prédio do Luci Montoro, né, uma outra ferramenta que tem de saúde aqui. O atendimento e a observação fica no Luci Montoro. Começamos uma reforma que a gente deve acabar agora no domingo ou na segunda-feira. Já transferimos os pacientes de UTI para esse prédio que já estava reformado no final do prédio, e agora estamos preparando toda a enfermaria
que aí a gente consegue ter leitos reversíveis, né? De enfermaria, eles podem se transformar em terapia intensiva a qualquer momento, com a quantidade de respiradores que a gente está comprando. Já temos 15 já estabelecidos, segunda-feira chega mais 8, dos 30 que nós vamos comprar ao todo, né? Então, a gente tem essa maleabilidade. Esse setor, como eu falei, ele vai ter uma tenda na frente do setor para fazer a triagem do paciente do Covid, para só entrar nesse setor realmente quem precisar ser internado. Se não for necessária internação, a gente já libera da própria tenda. Aí, da internação, ele tem um período de quarentena, que vai levar o tempo para a gente testar, para ver se ele é realmente Covid ou não. Se for Covid, ele entra, se não, ele vai para a internação normal do nosso hospital, com uma capacidade bastante grande de ampliar esses leitos conforme a necessidade, dentro de prédios já construídos que nós temos, fazendo adequação e ampliação de serviço. Uma outra coisa que a gente vai fazer, a gente tem um outro hospital de menor porte, em que a gente está terminando uma reforma nele, e levar os leitos de clínica médica não Covid, que a gente chama, para esse leito, esse hospital de menor porte, para que essa enfermaria do Hospital Municipal também possa ser transformada numa unidade Covid para o nosso município. E lembrando que isso é só para o serviço público de São José. Ainda temos a Santa Casa, que também tem leito SUS, e o Hospital Regional de São José dos Campos, que também tem leito SUS. E uma vasta rede privada de UTI, de hospitais privados. Muito bem, então só para deixar claro para o telespectador de São José dos Campos, vocês já têm 15 respiradores e estão adquirindo mais 30 num total que será reunido de 45 equipamentos, ok? Exatamente. Perfeito. Agora, secretário, uma última pergunta. Nas redes sociais, as pessoas em casa preocupadas, um grande temor com relação a realização do teste e da identificação do paciente com o Covid. Não são poucas as notícias, as informações, as pessoas falando, relatando falta de testes, que foi enviado para casa sem fazer teste e tudo mais. Some-se a isso o fato do ministro Mandetta ter vindo a público dizer que para cada caso nós poderemos ter até outros 30 que não foram confirmados, identificados da maneira como deveriam ser a tempos. Como é que está funcionando a questão dos testes em São José? Qual que é a experiência que vocês estão tendo com relação a isso? E o que o senhor pode falar para a população que está apreensiva e preocupada com o que pode acontecer com a saúde nos próximos dias? Na realidade, a gente está vivendo uma pandemia, né? Isso é uma situação de exceção, digamos assim, né? Todas as nossas atitudes são movidas para a gente diminuir ao máximo o risco de morte da população. Várias pessoas estão sofrendo consequências dessa pandemia, como, por exemplo, os profissionais autônomos, alguns empreendimentos comerciais, por conta da pandemia, objetivando um bem maior, que é a saúde da população como um todo, né? Nenhuma medida dessa está sendo tomada sem um respaldo técnico para garantir, né, ou pelo menos para tentar garantir a diminuição dos danos que a pandemia vai trazer, como a gente vem vendo em outros países aqui. Realmente os testes no estado de São Paulo, mas acho que em todo o Brasil está assim, os laboratórios não estão dando conta de fazer os testes públicos, né, que nós temos. Nós, de São José, tentamos comprar na rede privada, só hoje que nós conseguimos comprar alguns testes, que nós vamos usar nesses pacientes que vão ser internados nesse nosso centro de Covid, porque o teste do Adolfo Lutz realmente está demorando bastante, né, para ser feito, e só é realizado para o paciente internado e o paciente grave e os profissionais de saúde. Então, realmente, é muito ruim para a gente fazer qualquer estudo, né, epidemiológico, planejar as nossas ações sem ter uma testagem bastante ampla. Recebemos informações de que vão chegar muitos testes, o Instituto Butantan vai entrar nesse fluxo também, para ampliar. Hoje se faz por volta de 400 testes por dia, a ideia é passar de 2.000 testes por dia, e aí acho que é um número adequado para o estado de São Paulo.
Acho que assim a gente consegue alcançar um número adequado. Mas, sem sombra de dúvida, está fazendo falta os testes no nosso serviço. Hoje, dia 3, São José dos Campos tem quantos casos, secretário? 51 casos positivos. 51 casos em que o teste já retornou do Adolfo Lutz. Que aí a gente contabiliza todos os testes, né? Tanto privados como os públicos, né? A maioria desses são testes privados. E o município registrou óbito? Nós temos 6 óbitos registrados, 1 confirmado e 5 suspeitos. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas informações e boa sorte para o senhor e para todos nós aí na condução dessa crise. Muito obrigado por ter nos atendido. Um abraço a todos aí. A Universidade Federal de Santa Catarina reuniu 60 profissionais num estudo sobre o coronavírus que resultou, entre outras coisas, em um protótipo de uma máscara caseira que pode ser feita usando tecido e papel. Veja como pode ser feito. Para fazer a máscara são necessários 2 pequenos pedaços de tecido. O interno é um pouco maior. No caso da opção por máscaras tamanho G, ele deve ser cortado com 30 centímetros de comprimento. Se a escolha for por uma máscara de tamanho P, o tecido deverá ser cortado com 25 centímetros de comprimento. A largura é igual para ambos os tamanhos, neste caso, com 23 centímetros de comprimento cada. Já o tecido externo deve ser de cor diferente para que o usuário possa reconhecer o lado correto de utilização da máscara. No caso da máscara tamanho G, o corte deve ser de 18 centímetros. Já para o tamanho P, deve ser cortado com 15 centímetros. A largura é igual para ambos, assim como no exemplo anterior, com 23 centímetros cada. Além dos pedaços de tecido, quem for fazer a máscara também vai precisar de um elástico de costura comum, com 18 centímetros cada pedaço. Além disso, é claro, a gente vai precisar de linha e agulha, para quem não tem máquina, ou máquina de costura para quem tem. Esta é a pesquisadora Patrícia Dillenburg. Ela é doutora em bioquímica e colaborou no trabalho de desenvolvimento da máscara. É ela que aparece no material oficial de divulgação da Universidade Federal de Santa Catarina. E a Patrícia explica as vantagens da máscara. A diferença dessa máscara é que ela, além de ter essas 2 camadas que eu mostrei para vocês, com esse tecido maior, na verdade ela forma uma terceira camada, né? Que vai ser dobrada para dentro desse bolsinho e que permite também o uso desse papel filtro que eu vou mostrar para vocês agora e que faz então mais uma camada de proteção e de filtragem, porque o algodão ele é bastante poroso, então ainda passa muita coisa por ele. Esse filtro que a gente usa, na verdade, ele não é um filtro qualquer, tá, gente? É muito importante que quando vocês forem procurar, vocês procurem por produtos como esse aqui, que é, na verdade, um papel toalha, só que não feito de papel. Ele é feito, na verdade, de celulose, polipropileno e poliéster. Então, basicamente, celulose e plástico. E isso faz com que o poder filtrante dele, o tamanho dos poros, seja menor e ele seja mais efetivo na filtração. Algumas máscaras que a gente tem visto por aí de filtro de café e outros materiais não são efetivas nesse processo de filtração, beleza? Tem que procurar esse filtro, esse papel toalha de celulose. Depois de reunir os materiais, o próximo passo é cortar um dente interno no tecido maior. Este corte deve ter 1 centímetro de cada lado e a dobra servirá para fazer o arremate com acabamento do envelope. Eu já fiz bastante aqui, então tô fazendo meio no olhômetro, mas é importante vocês medirem. Que vai ser o que a gente vai precisar para fazer o acabamento dessa parte aqui, que na verdade é o envelope, né? Então ele tem que ser menor para conseguir entrar dentro da costura e fazer a terceira camada de proteção. Bom, feito o corte, então a gente volta lá para a máquina para fazer a bainha e fazer este acabamento aqui. Eu faço primeiro as 2 laterais e depois a parte central, exatamente do tamanho do corte.
Feitos esses dois, fazemos a parte superior da mesma forma. Só muito cuidado que o tecido fica bem grosso nessa parte da ponta, então ir com cuidado na agulha, porque tem muitas camadas ali. E voilá, tá feito o acabamento da parte de cima do nosso envelope. O próximo passo é costurar os elásticos no tecido externo. A gente usa o pano virado com a face bonita para cima e nós vamos fixar a alça a mais ou menos 1 centímetro e pouco da parte superior. E colocando a mais ou menos 1,5 centímetro para dentro o alfinete, para que a gente possa costurar sem tirar o alfinete. Então o que a gente vai fazer é mais ou menos nessa altura, fixar a nossa alça com um alfinete, de forma que ela fique bem estável e a gente consiga passar o pezinho da máquina aqui para costurar. É importante que ela não tenha nenhuma torção, então a gente vai manter ela no mesmo sentido e fixar aqui embaixo também. E eu vou repetir a mesma coisa para o outro lado. E vocês vão ter uma imagem mais ou menos parecida com essa aqui. O próximo passo é costurar o tecido interno sobre o tecido externo com os elásticos nas duas laterais e na parte de baixo, exatamente como mostra a figura. Então, feito isso, a gente tem ele costurado assim. Esse é o avesso, né, dos dois lados. E o que a gente vai fazer agora é virar ele. E é importante a gente dar uma forçadinha na costura para que ela vire bem e fique confortável, né? E cortar os pedaços excedentes de linha que a gente tem por aqui, que vão ajudar na parte estética, né? Então agora o que a gente vai fazer é esse franzidinho aqui. Para isso, a gente vai pegar essa máscara e dobrar mais ou menos 1 centímetro nessa região aqui e vamos fixar com um alfinete de cada lado, tentando que ela fique o mais reta possível para que o franzido fique simétrico e bonito. O alfinete a gente sempre coloca um pouquinho mais para dentro para poder entrar com a máquina ali. E nesse sentido aqui, que daí o mesmo alfinete você consegue usar para as duas dobras. Aqui é a primeira. Bom, com as dobras feitas, agora você pode tanto ir direto para a máquina, quanto se tiver à disposição um ferro, é legal passar um ferrinho aqui para que fique mais estável. Depois de costurar bem as duas laterais, a máscara está pronta para receber o filtro de papel que deve ser encaixado entre os tecidos. Aí é só ajustar o tamanho da máscara no rosto com as dobras e também o tamanho do elástico. Lembre-se de fazer o teste. O ar da respiração deve entrar passando pelo tecido e não por frestas nas laterais ou por cima do nariz. Se você quiser o tutorial completo de passo a passo para fazer a máscara, deve conferir o canal da doutora Patrícia de Lemburg, o Bate-Papos, no YouTube. Bom, então tá pronta a nossa máscara. Vocês podem ver que ela tem uma, duas e a terceira camada aqui, tudo de algodão, o elástico que adapta no rosto. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que gosta de acompanhar a nossa programação pela internet deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela neste momento. Se você quiser conhecer os outros programas promovidos, produzidos pela Rádio CT, nossa página no Facebook está aí para você também na tela neste momento. Nós voltamos na próxima semana com a promessa de trazer mais informações sobre o enfrentamento ao Covid-19. Obrigado pelo carinho da sua audiência e pela sua companhia. Tchau.